Muito bem, para finalizar então a parte das views, né, a gente vai para a view de contrato, lembrando que nós já vimos a view tipo serviço, tipo contrato, contrato serviço. Agora a gente vai para a view de contrato, eu já tenho um contrato cadastrado, a gente vai consultar esse contrato. Então, antes de mais nada, observe que a estrutura aqui é a mesma, né? Uma listagem, assim como as demais abas, né? As demais views. Mesmo padrão, vou em consultar. Aqui dentro de contrato, a gente já começa bem perceptível as diferenças, né? Eu tenho aqui então uma estrutura em abas, né? Tenho, aqui na verdade não tem nenhum documento vinculado. Tem uma estrutura em abas. E aqui então eu tenho, além dessa estrutura principal em abas, eu tenho uma subestrutura em abas aqui embaixo, tá? Que serve para mim efetuar cadastramentos de previsão de faturamento, histórico de faturamento e histórico de reajuste. Então, se você observar aqui, eu tenho vinculado a um contrato, eu tenho os detalhes. Então, eu tenho uma estrutura mestre, detalhe, 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 tá? Então, uma estrutura mestre detalhes, tá? Muito bem. E como é que funciona essa estrutura em abas aqui embaixo, tá? Essa estrutura em abas aqui embaixo, ela é uma replicação dessa estrutura em abas aqui em cima dessa estrutura principal. Ou seja, vou mostrar aqui o exemplo de tipo de serviço. Essa estrutura que eu tenho aqui embaixo, né, com essas três abas, é a mesma estrutura que eu encontro aqui nessa aba tipo serviço, por exemplo. Ou seja, onde eu tenho uma listagem e tenho a opção de fazer exclusão, inclusão e consulta. Se eu clicar em inclusão, por exemplo, eu caio em uma tela de edição. Se nós entrarmos aqui em contrato novamente, a gente vai ter a mesma estrutura em abas, onde eu tenho a listagem, tenho a opção de exclusão, inclusão e consulta, e se, por exemplo, eu clicar aqui em inclusão, eu abro em opção para edição dos valores, tá ok? E aí então eu tenho a opção para salvar e voltar, assim como eu tenho aqui na aba tipo serviço, opção salvar e voltar, né? O que muda é o posicionamento. Muito bem. Então, dito isso, eu tenho uma repetição aqui embaixo dessa mesma estrutura que eu estou utilizando aqui nessa aplicação, tá? Por que é feito isso? Porque dessa forma é mais fácil até de compreender e dar manutenção no sistema. Ok? Muito bem. Vamos ver como é que funciona então essa estrutura. Vou começar mostrando nosso contratos principal, que é a janela principal. Você já deve conhecer bem isso aqui. Se eu clicar em F7, a gente vai ver que tem a View Model. Dentro da View Model, nós temos a configuração das abas, tá ok? Uma delas é a aba de contrato. Nós temos aí dentro da aba dentro aqui desse switch, nós temos então o momento que é instanciado a aba principal, o contrato principal. Tá certo? Muito bem, instanciei contrato principal. Contrato principal segue a estrutura que nós já vimos repetidas vezes aqui nesse curso. Ou seja, eu vou ter uma contrato lista, que é esta listagem, e vou ter uma contrato, que é onde eu faço a edição dos valores, tá ok? Também mantendo o padrão, se a gente for para o fonte de contrato principal, a gente vai ver que a View Model é instanciada no construtor, assim como as outras View Models também são instanciadas no construtor. E a gente vai ver também que no momento que a View Model é instanciada a listagem, que tem um binding com a lista de contratos, e também é feita a atualização dessa listagem, chamando o serviço. Tá? Muito bem. Agora aqui a gente tem uma diferença, justamente em virtude daquela estrutura mais complexa da aba contrato. Que diferença é essa? Nós temos aqui as propriedades, que estrutura muito semelhante às que nós já vimos até agora. No entanto, aqui eu tenho algumas propriedades que são novas, né?
Essas propriedades, elas servem justamente para auxiliar a edição das views que estão aninhadas, né? Então, observe aqui. Aquelas propriedades servem justamente para auxiliar aqui o trabalho com estas abas. Então, para cada aba eu vou ter uma propriedade na minha view model de contrato, tá ok? Então, como são 3 abas, eu tenho 3 propriedades, cada uma associada a uma view model. Muito bem, eu tenho a contrato lista. A contrato lista tem um binding com a lista de contratos, né, que eu mostrei como que ela é atualizada atualmente. Isso aqui é o padrão. A complexidade é adicionada quando eu vou para a tela de edição. A tela de edição, então, é quem contém a aba Project, que eu vou falar posteriormente, e tem essa estrutura de abas aqui embaixo, né? Muito bem. Aqui nessa aba de edição nós temos alguns controles, tá? Entre eles nós temos o número de serviço, que é um lookup, né? Lookup chama aquela janela por meio da view model, conforme eu mostrei já anteriormente. Nós temos aqui campos de texto que tem bindings com o contrato selected, com a propriedade contrato selected. Nós temos campos de data, né? Nós temos outros campos textos, além de campos de texto com várias linhas, né? Similar a text areas, né? Todos têm binding com contrato selected. Esse aqui é o padrão, né? É o padrão que a gente já viu nas outras views, ou seja, o campo de edição tem um binding com as demais, com as propriedades da view model, né? Da view model de referência. Muito bem, a diferença vai estar aqui, ó. Conforme eu disse, essa estrutura aqui, ela replica a nossa estrutura de view principal, view de lista e view de edição, tá? De que forma que isso ocorre? Dentro dessa nossa view de contratos, nós temos aqui, então, uma tab control principal, nós temos a view de contrato. Dentro dessa view de contrato, nós temos os campos padrão de edição, tá ok? Que estão dentro dessa grid. E nós temos outro doc panel. Dentro deste outro doc panel, que é esse doc aqui embaixo, nós temos a estrutura em abas, tá? E se você observar, essa estrutura em abas segue a mesma abordagem que nós já vimos anteriormente, ou seja, eu tenho um contrato previsão de faturamento principal, contrato histórico de faturamento principal e um contrato histórico reajuste principal, tá? Muito bem. E como que isso aqui funciona? Da mesma forma que os anteriores. Então, se nós temos o principal, nós temos a listagem, por exemplo, contrato previsão faturamento principal, nós temos a listagem, nós temos a lista, nós temos o principal, nós temos a listagem e nós temos a edição. Tá? Se nós abrirmos aqui, a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa, né? Onde eu tenho botão de exclusão e inclusão em consulta, eu tenho a tela de listagem e eu tenho a tela também de edição. Tá ok? Qual que vai ser a diferença principal, né, dessa estrutura? A principal diferença, a meu ver, é que essa view principal aqui, ao contrário das outras views principais, essa view principal que está aninhada, ao contrário das outras views principal que eu mostrei, por exemplo, tipo contrato principal, essa view aqui, ela não tem uma view model associada a ela. Tá? Ela não tem uma view model associada a ela. Na verdade, ela utiliza a contrato view model. Tá? E de que forma que isso ocorre? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver toda essa estrutura, como é que ela funciona agora.
Então nós temos aqui a view principal. Vamos abrir aqui a previsão de faturamento principal. Vamos ver o fonte dela. Observe então que aqui no fonte dela a gente tem aqui o botão de incluir, eu tenho o evento que é disparado, né? Ok? Que é este evento aqui. Então veja só, o que é feito? Quando a gente quer incluir uma previsão de faturamento, ele vai instanciar uma previsão de faturamento, que eu chamo aqui de detalhe, né? Não à toa eu chamo de detalhe, né? Porque conforme eu disse, o contrato ele tem esses detalhes, que são vários tipos, né? Então instancio esse detalhe, seto ao ID do contrato ao qual esse detalhe está vinculado. Atribuo, né, a minha view model a previsão de faturamento que foi selecionada pelo usuário. Nesse caso é uma nova previsão. Tá certo? Defino dois eventos, né? Ou seja, quando o usuário clicar na minha view de detalhe, quem que é a minha view de detalhe? É a view de edição de contrato, esta view aqui, tá ok? Quando o usuário clicar em salvar, ele vai fazer uma coisa. Quando ele clicar em voltar, sair, né? Olha aqui. Quando clicar em salvar, fazer uma coisa, voltar vai fazer outra. Observe que, apesar do nome estar diferente, é sair e botão gravar. Então eu defino esses dois eventos. De que maneira? Utilizando esta classe, né? Então eu defino o evento sair e o botão gravar. Estes dois eventos estão definidos aqui nessa classe, nessa minha classe mesmo. Então o botão gravar está aqui e o botão sair está aqui logo na sequência. O gravar vai fazer o quê? Vai adicionar, né, a previsão de faturamento selecionada, que é esta previsão aqui que está em edição, essa aqui. Tá? Vai adicionar a listagem. Que listagem que é essa? É a listagem que está em contrato selected. E aí eu vou então dar um refresh na minha lista. O botão gravar vai fazer isso. Na verdade, ele não vai gravar nada na prática, né? Na prática, ele vai simplesmente incluir na listagem para ser exibida aqui, ó. Tá ok? Não grava nada por enquanto. Na sequência, eu saio da aba de edição, né? Saio desta aba aqui, que é a aba de edição, que na verdade é essa aba aqui, e volto para a aba de listagem. Tá? Então isso é feito aqui, ó, tab detalhe lista, ponto, e selected true. Então, retornei para a aba de listagem. Então, à medida que o usuário vai incluindo, isso aí vai sendo exibido na aba de listagem. Muito bem. E quando que é feita a persistência desses elementos? A persistência desses elementos é feita quando o usuário clica em salvar, né? Só que observe que é o salvar da janela contrato, né? Não o salvar que eu tinha mostrado anteriormente, que era o salvar que não salvava, ele apenas incluía na listagem. Então, quando o usuário clicar em salvar da janela contrato, vai disparar o evento. Esse evento vai fazer algum tratamento aqui para o GED, tá ok? E aqui, se o GED tiver elementos, né? Mas aqui ele vai então fazer vai salvar o contrato. O contrato que foi selecionado, e aqui é o código na view model, o contrato que foi selecionado pelo usuário. Observe que agora esse contrato está com elementos preenchidos na lista, né? Muito bem. Aí você deve lembrar que quando eu mostrei a classe de serviço, ou melhor dizendo, a aplicação de serviço, eu mostrei que quando a gente fazia a persistência de contrato, a gente teve que implementar um DAO específico para fazer essa persistência. E entre outras coisas que geraram essa necessidade, foi o fato de haver detalhes vinculados ao contrato, ou seja, listas de detalhes que precisavam ser persistidas separadamente, conforme eu já falei lá no início. Tá?
Muito bem, então por esse motivo, quando eu chamar aqui a persistência do contrato, ele vai conseguir salvar, porque a gente criou um DAO específico para fazer essa persistência. Muito bem, uma vez então que eu chamei a persistência, os valores então vão ser salvos, né? Vamos mostrar isso aí, justamente em cima. Veja só, então aqui eu tenho as minhas previsões de faturamento já cadastradas. Eu vou cadastrar um histórico de faturamento. Por exemplo, a primeira previsão de faturamento, se eu não me engano, é para o dia 9, né? Vamos botar aqui que a gente recebeu no dia 10 de janeiro o valor de R$100, tá? Que é o valor a ser previsto. Se eu clicar em salvar, eu tenho então a previsão de faturamento e uma primeiro histórico de faturamento. Tá ok? Só que, se eu não salvar, né, não clicar em salvar, eu vejo o que acontece, eu perco o registro. Então, na verdade, eu tenho que incluir. E aí, então, efetuar a persistência dessa alteração no meu contrato. Observe a alteração no meu contrato aqui. E aí, agora sim, os dados foram salvos. Eu volto para a consulta. E aqui está, então, meu primeiro histórico de faturamento. Eu expliquei o previsão de faturamento, não é verdade? Então, agora você vai olhar posteriormente o histórico de faturamento e o histórico de reajuste, né, para ver como é que funciona essa estrutura. Lembrando que a aba GED e o botão de geração de contrato eu vou falar na sequência, tá? Muito bem. Em relação à geração aliás, a gravação do contrato, a aba de contrato, era isso, tá? Ela tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Com muito mais views. No entanto, como é uma estrutura que a gente já vem vendo repetidas vezes, ela fica mais fácil o entendimento, tá ok? Da sua parte. Pode ver aqui que a View Model é bastante simples, tá? Apesar dessa aparente complexidade da View, né? A gente olhando a View até pode ficar um pouco assustado, imaginando que deve ser muito complexo. Mas não. Nosso código está estruturado de uma forma que não tem tanta complexidade, tá? Então, dessa forma, eu encerro essa view de contratos. Na sequência a gente vai falar da integração do GED, lembrando que eu não vou me concentrar nisso porque não é o foco desse módulo, vou apenas mostrar a integração.